Como Martin Luther King Jr. morreu? Martin Luther King Jr. foi um dos mais importantes líderes do movimento pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos e no mundo. Ele lutou contra a discriminação racial, a pobreza, a guerra e a violência, usando métodos pacíficos inspirados em Mahatma Gandhi e na filosofia cristã. Michael King Jr., mais conhecido como Martin Luther King Jr., nasceu em Atlanta, Geórgia, no dia 15 de janeiro de 1929. Martin Luther King Jr. cresceu no contexto da comunidade negra de classe média de Atlanta. Seu pai, Sr. Martin Luther King, trabalhava como pastor da Igreja Batista e tinha boas condições financeiras para prover educação e conforto à família. Sua mãe, Alberta Williams King, era professora e teve grande influência nos primeiros anos do filho. Desde cedo, King foi exposto às realidades da segregação racial e ao racismo que eram prevalentes nos Estados Unidos na época. Sua cidade natal, Atlanta, era uma cidade segregada, onde as leis de Jim Crow mantinham a população negra em condições de desigualdade em relação aos brancos. A família King vivia em uma comunidade respeitável e profundamente religiosa, o que influenciou muito a educação e os valores de Martin Luther King Jr. King frequentou escolas segregadas durante sua infância e adolescência. No entanto, apesar das restrições impostas pelo sistema segregacionista, ele demonstrou um grande talento acadêmico. Aos 15 anos, ingressou precocemente no Morose College, renomada instituição de ensino superior, historicamente frequentada por afro-americanos. Ele se formou em Sociologia em 1948, e logo depois, aos 19 anos, King decidiu se tornar ministro batista, seguindo os passos de seu pai e avô. Ele frequentou o Seminário Teológico Crozer, na Pensilvânia, onde se destacou academicamente e se envolveu em discussões sobre justiça social e direitos civis. Durante esse período, ele também teve contato com as ideias de Mahatma Gandhi sobre a resistência pacífica, que o influenciaram profundamente. Enquanto realizava seu doutorado em Teologia Sistemática, na Universidade de Boston em 1955, ele conheceu sua esposa Coretta Scott King, com quem teve 4 filhos. Logo após se tornar pastor em 1954, ele assume uma igreja em Montgomery, Alabama, e se envolve com a Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor. Ainda no começo de sua vida como pastor, ele já vai se deparar com uma das situações mais marcantes de sua vida, o boicote aos ônibus de Montgomery. Sua liderança nos protestos ao boicote aos ônibus de Montgomery foi fundamental para as manifestações terem alcançado a repercussão dentro e fora dos Estados Unidos. Esse boicote, desencadeado pelo tratamento discriminatório a uma mulher negra chamada Rosa Parks, durou 381 dias e resultou na decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de declarar a segregação nos ônibus inconstitucional. Esse evento marcou o início de King como líder proeminente do movimento pelos direitos civis. Logo após os desfechos dos protestos, Martin Luther King Jr. fundou a Conferência da Liderança Cristã do Sul, sendo seu primeiro presidente. Ele organizou diversas campanhas pelos direitos civis dos negros, como o acesso à educação, ao trabalho, ao voto e aos serviços públicos. Ele enfrentou a resistência das autoridades e dos grupos racistas, que o ameaçaram, prenderam e atacaram várias vezes. Em 28 de agosto de 1963, Martin Luther King Jr. alcançou o ápice de sua luta ao liderar a Marcha sobre Washington, que reuniu 250 mil pessoas, diante do monumento de Abraham Lincoln. Nessa ocasião, ele fez seu famoso discurso "Eu tenho um sonho", no qual expressou sua visão de uma sociedade onde negros e brancos pudessem conviver harmoniosamente. A luta de Martin Luther King Jr. começou a ganhar tanta força mundial, que ele foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz em 1964. O Comitê Nobel norueguês concedeu-lhe esse prestigioso prêmio, por sua busca incansável pela justiça social através da resistência não violenta, destacando sua influência global na promoção dos direitos humanos e da igualdade. O prêmio foi anunciado em 14 de outubro de 1964, tornando King o mais jovem laureado com o Nobel da Paz na época, com apenas 35 anos.
Em 1965, Martin Luther King Jr. participou da Marcha de Selma Montgomery, que reivindicava o direito ao voto dos negros no Alabama. A marcha foi violentamente reprimida pela polícia, mas conseguiu chamar a atenção nacional e internacional para a causa. Em seguida, foi sancionada a Lei do Direito ao Voto, que garantia o registro eleitoral dos negros. Com o decorrer de sua vida pública, Martin Luther King Jr. ampliou sua luta para incluir questões como a pobreza, a guerra e os direitos humanos. Ele criticou a intervenção dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã e defendeu uma renda básica para todos os cidadãos. Ele também apoiou as greves dos trabalhadores e as manifestações estudantis. Nos últimos anos de sua vida, King começou a sentir o desgaste de anos realizando manifestações e confrontos. Ele estava cansado de marchas, de ir para a prisão e de viver sob constante ameaça de morte. Ele estava ficando desanimado com o lento progresso dos direitos civis na América, e com as críticas crescentes de outros líderes afro-americanos. Pouco tempo antes de sua morte, ele estava em preparação para uma marcha sobre Washington, para reavivar o seu movimento e chamar a atenção para uma gama cada vez maior de questões. Na primavera de 1968, uma greve dos trabalhadores do saneamento de Memphis levou King a uma última cruzada. Em 3 de abril, ele fez seu discurso final e que provou ser um discurso assustadoramente profético, que dava a entender que ele estava prevendo um final trágico para sua vida, e que não iria demorar a chegar. Tragicamente, no dia seguinte, em 4 de abril de 1968, Martin Luther King Jr. foi assassinado. Enquanto estava na varanda do Lorraine Hotel, ele foi baleado por James Earl Ray. King estava se preparando para sair para o jantar com colegas ativistas quando foi atingido pelo tiro. Ele foi rapidamente levado para o Hospital St. Joseph, onde os médicos lutaram para salvá-lo, mas, infelizmente, ele foi declarado morto pouco tempo depois. Ele estava com apenas 39 anos de idade. A morte de Martin Luther King Jr. provocou indignação, protestos e luto em todo o país. Cidades em todos os Estados Unidos testemunharam tumultos e distúrbios, em resposta ao assassinato de um dos líderes mais respeitados e influentes do movimento pelos direitos civis. As motivações que levaram James Earl Ray a matar King nunca ficaram realmente claras, e em seu primeiro depoimento suas motivações eram confusas e sem sentido. Em sua confissão inicial, ele afirmou que estava fugindo de acusações criminais e estava tentando ganhar dinheiro. Ele afirmou que sua intenção inicial era sequestrar um empresário para obter resgate. Muitos investigadores e especialistas acreditam que James Earl Ray não tinha uma motivação política clara para assassinar Martin Luther King Jr. Em vez disso, seu ato parece ter sido um ato de violência oportunista e motivado por interesses pessoais e criminais. Hoje, Martin Luther King Jr. é lembrado como um ícone da justiça social e da não-violência. Seu legado continua a inspirar movimentos em todo o mundo que buscam igualdade, justiça e respeito pelos direitos humanos. Sua vida e trabalho incansável são uma lembrança do poder da liderança pacífica e da perseverança na busca de um mundo melhor. E foi assim que Martin Luther King Jr. morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.